Queridos, nós precisamos ter propósitos diante de Deus. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito que você veio aqui hoje adorar o Senhor? Porque se você não tem propósitos, como que você vai saber o que está acontecendo na sua vida? A gente tem que saber o que a gente quer. Tem que colocar isso num papel. Tem que pedir para o Senhor. Então a Soraya falou: Carlos, vamos orar pedindo para Deus mandar chuva. E realmente, né, irmãos, está calor que eu nunca vi em Goiânia, tanta dificuldade que a gente está tendo. A gente, segunda-feira agora, nós vamos fazer um passeio aqui perto de Pirinópolis, e a gente vendo que a terra está clamando por chuva, né, irmãos? Então, qual é o seu propósito nessa noite? Eu quero que você reflita sobre isso. Nenhum cristão pode achar que pode viver a vida sem propósitos, sem ter algo para realizar, sem ter algo para fazer. Você, quando acorda, ainda você fala assim: eu não sei o que eu tenho para fazer, eu não tenho um propósito para fazer. Você está jogando a sua vida fora, está desperdiçando. Não, você tem que aproveitar. Deus está te dando a oportunidade de viver, e Ele fala: o que você pedir em meu nome eu vou conceder. Olha que bênção. Obrigado pelos testemunhos de vocês, viu, irmãs, que edificaram muito minha vida. Porque às vezes você fica assim um tempo orando e você: mas Deus não está me respondendo. Deus está respondendo, Ele quer responder. Às vezes você está pedindo coisas erradas. Lá em Tiago fala que às vezes a gente pede coisas erradas. E a gente tem que saber pedir as coisas que Deus quer para nós. Nós precisamos aprender a ter essa mente de Cristo e buscar esses propósitos diante do Senhor. Eu já dei muitos testemunhos aqui na igreja e tenho dado constantemente de que Deus responde as orações, irmãos. Deus responde. Faça o seu propósito diante de Deus hoje e Deus vai te responder. E se Deus te responder, como eu falei semana passada, Deus pode te responder um espere. Deus pode te responder um sim, né? Como o testemunho aqui da irmã Silvana, que estava orando pelo filho, levou um tempo, né, irmã? Foi um espere, e o esperar produz angústia. A gente tem que aprender a saber esperar no Senhor, mas às vezes nós devemos também estar preparados para o não de Deus. Deus falar para a gente: não é isso que eu quero para você, o que eu quero é outro caminho, e entender o plano de Deus. Entenderam, queridos? O caso do filho da irmã Silvana, né? Ele queria um projeto, lutou por isso, buscou, mas Deus tem outro plano para a vida dele. E nós precisamos entender isso. Nós não militamos, nós não oramos para Deus ser o nosso garçom, o nosso Papai Noel. Nós oramos para entender os planos de Deus. Mas nenhum cristão pode viver sem um propósito. Por exemplo, qual é o seu propósito porque você veio aqui hoje? O que você está esperando que Deus fale com você? O que você está esperando que Deus faça na sua vida? Não é? É interessante que Jesus, quando ele chegou lá em Betesda, ele perguntou para o aleijado que estava na beira do tanque de Betesda: o que você quer? É interessante isso, né? Se fosse aquele personagem que tinha, não me lembro qual quadro humorístico, né? Ele ia virar e falar assim: imagina, o que eu quero, né? Não, o que eu quero é levantar, andar, quero sair correndo por aí. Mas a pergunta de Jesus hoje para você pode ser assim: o que você quer? O que você está buscando? O que você está desejando? O que você quer que eu faça? Querido, se a gente não sabe o que a gente quer, é muito triste. É muito triste. A gente tem que ter propósito diante de Deus, a gente tem que ter pessoas diante do Senhor, orar por pessoas, para Deus converter pessoas, para Deus mudar pessoas, transformar pessoas, fazer milagres. Nós precisamos aprender a pedir isso para Deus. Isso não tem nada a ver com o que eu tenho para pregar hoje, mas Deus colocou esse negócio no meu coração para falar, talvez para falar com alguém aqui nessa noite. Eu quero falar aqui em Filipenses capítulo 4, mas tem um pouco a ver com a questão de propósitos também, porque o apóstolo Paulo, ele nos revela essa realidade de aprender a viver com o Senhor de uma maneira muito especial, que eu considero. É Filipenses 4, do versículo 10 até o versículo 20.
Filipenses 4, 10 a 20. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, porque vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Essa carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E é interessante que ele vai falar de tribulação no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto capítulo. E ele vai falar como ele enfrentou a tribulação em diversos momentos na vida dele. E aqui, essa última perícope que a gente fala no grego, essa última perícope é a parte que é a centralidade de toda essa carta, que Paulo está dizendo justamente o que ele falou na carta como um todo. A expressão a qual ele escreve essa carta é justamente agradecer os irmãos por aquilo que eles fizeram por ele. E é interessante que ele menciona que ele passou necessidade. Se você parar e perceber, ele vai falar aqui que ele passou necessidade, que ele enfrentou tribulação, que ele passou dificuldades, mas que Deus esteve com ele em todas as circunstâncias. E ele, nesses momentos, ele aprendeu a depender de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Que nós precisamos aprender a depender do Senhor. Aprender a depender do Senhor em toda e qualquer circunstância. Com muito, com pouco, tendo ou não tendo, depender do Senhor. Porque nós sofremos de um grande problema. A primeiro momento que a gente se sente um pouquinho abençoado, muitas vezes eu vejo cristãos abandonando do Senhor. Queridos, o compromisso não pode ser circunstancial. O compromisso precisa ser cada dia maior com o Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender a viver esse contentamento no Senhor. É isso que eu acho fantástico quando Paulo diz aqui no versículo 15: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a ser contentes no Senhor, a estar no Senhor em toda e qualquer circunstância. A nossa alegria não pode ser uma coisa, não pode ser um trabalho, não pode ser alguma coisa que a gente conquiste. A nossa alegria precisa ser o Senhor. E essa expressão você vai encontrar aqui quando você vem no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. É isso que Paulo quer que a gente entenda. A alegria do cristão é o Senhor. A alegria do cristão não são as coisas, não é a posição, não é o ter, não é o buscar e receber. A alegria do Senhor deve ser o Senhor para cada um de nós. Esse é o segredo do contentamento, estar sempre no Senhor. Queridos, o Brasil
a gente olha, parece que vai de mal a pior, não é verdade? Eu já vi esse país de tudo quanto é jeito. Eu já vi esse país quando tinha racionamento. Hoje eu estava me lembrando disso. Vocês se lembram disso? Nós passamos por racionamento. Podia-se comprar 1 litro de leite, podia-se comprar 3 pães. Nós passamos por racionamento. Eu me lembro aqui na cidade de Goiânia que a energia às 9 horas era cortada e só voltava pela manhã. Nós vivemos esse período ainda pior do que está acontecendo agora. Eu não sei o que acontecerá no futuro, mas a minha oração e o meu propósito hoje é orar: Deus, não permita que a gente venha viver esse período novamente, porque era muito triste. E ontem, assistindo o Jogo Brasil, o Galvão Bueno falou de um fato que aconteceu. Os jogadores venezuelanos não quiseram treinar, não quiseram ir no estádio. Você sabe o que eles foram fazer? Eles foram fazer compras. Mas sabe aonde eles foram? Eles foram num atacadão para comprar o quê? Encher as malas com materiais de higiene pessoal. Comprar sabonete, shampoo, desodorante, cotonete. Foram os itens que eles compraram. Naquele momento eu parei e orei ao Senhor: Senhor, que o Brasil não entre nesse período novamente. Isso final da década de 70, início da década de 80. Alguns aqui nem eram nascidos, mas eu me lembro disso, desse período que a gente viveu, período de racionamento. Os irmãos se lembram disso. Nós passamos por isso. Nós passamos, você ia abastecer, você só podia abastecer 10 litros de combustível. Isso aconteceu no nosso país. Isso não é história da carochinha, isso aconteceu aqui no nosso país. Então, queridos, nós precisamos orar pelo nosso país, orar incessantemente e saber que se nós passarmos por um período assim, a nossa alegria é o Senhor, amém? É o Senhor. Se nós oramos com o propósito, Deus, eu tenho orado, queridos, para que Deus faça um rebuliço na política nacional. Um rebuliço. Eu não sei o que tem que ser feito mais. Eu não sei mais. A gente já orou por muitas coisas onde a gente tinha certeza do que a gente queria. Hoje eu não tenho certeza. Eu não sei o que pedir em relação à política brasileira. Mas hoje eu estou orando e pedindo para o Senhor que nós possamos ver uma mudança na nossa nação. Ver uma mudança, que se levante uma mudança. Talvez essa mudança não seja aquilo que a gente espere, mas Deus pode agir de uma maneira poderosa. Eu tenho esse propósito. Eu tenho um propósito também de que Deus venha nos fortalecer, queridos, para aprendermos a sermos contentes no Senhor. A sermos contentes no Senhor. Eu acho muito triste a igreja evangélica brasileira ser uma igreja hoje voltada para o vão pular e a igreja voltada para a prosperidade. Eu fui pregar sábado num retiro de uma igreja que eles me convidaram e eu achei muito interessante que quando estava no período de louvor, tinha um determinado grupo, quando eu comecei a pregar, metade foi para fora. Aí eu parei, olhei, mas eu preguei para aqueles que estavam lá, e Deus me usou, e foi uma bênção, pessoas vieram à frente se consagrando ao Senhor, foi uma bênção. Terminou o culto, chegou uma pessoa e me disse que era aquilo que eles precisavam ouvir, mas depois veio uma outra pessoa, encheu novamente o auditório lá, para a promoção de um esquete que estava sendo feito. Então, para pular e para louvar, tinham pessoas, mas para aprender a palavra de Deus, não tinham pessoas. Esse é um reflexo que nós estamos vendo cada vez mais na igreja evangélica brasileira. E semana passada aconteceu algo muito importante no Brasil. Tem um pastor muito sério que Deus levantou nessa geração, e esse pastor, Deus tem dado um ministério a ele de falar às autoridades. Então ele já visitou mais de 100 países,
inclusive os países muçulmanos. Eu esqueci o nome dele, que é um nome muito difícil. Ele é um indiano, mas que Deus levantou esse homem. E esse homem esteve no Planalto Central domingo. Ele pregou no sábado para muitos deputados, senadores, prefeitos, governadores. Tinham também representantes de outros países. Ele pregou lá no plenário da Câmara de Deputados. E a palavra dele foi uma palavra muito forte, dizendo que a igreja precisa se voltar à Bíblia. A igreja precisa se voltar à Bíblia. Os crentes precisam ter paixão pela palavra de Deus. E uma pessoa, um dos assessores da Dilma estava lá, e ele foi ter um encontro com a Dilma. E nesse encontro estava também o vice-presidente da República, estava também 2 ministros da Dilma, e disse que na hora que ele orou, ele colocou todos de joelho para receber a oração dele, e que ele impôs as mãos na cabeça de todos eles. Olha que coisa impressionante. Deus levantou esse homem com esse ministério. Esse homem esteve na Casa Branca, nos Estados Unidos, e orou também pelo presidente Barack Obama. Ele esteve na França também e orou pelo primeiro-ministro da França. Ele esteve em Israel e orou também pelo primeiro-ministro de Israel. E ele deu uma palavra muito forte falando sobre Israel, e ele disse o que estava acontecendo em Israel. Que em Israel estão chegando cerca de 20 mil famílias. Por isso que eles estão expandindo tudo lá dentro naquele negócio da Palestina. Por isso que está havendo esse conflito todo. É 20 mil pessoas por mês que estão chegando em Israel. E ele disse: a trombeta está tocando. A trombeta está tocando. Por isso, queridos, que nós precisamos aprender a se contentar no Senhor, a ter alegria no Senhor e a buscar no Senhor. O apóstolo Paulo está aqui nos ensinando isso. O que vai fortalecer a minha vida e a sua vida é o Senhor. É o Senhor. Nós não precisamos ter medo do que vamos passar, nós não precisamos ter preocupação com o que vamos passar. Ao contrário, devemos levar tudo. Ele diz no versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração, em súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, eu creio que a mudança do Brasil vem pelas orações, vem pelas nossas orações. A mudança do Brasil, a mudança da nossa nação. Nós precisamos aprender a orar, a buscar, a confiar nesse nosso Deus a cada momento. Ele não desampara. O apóstolo Paulo, ele falou: eu até passei dificuldade, eu até fiquei sozinho, mas vocês me supriram, porque Deus tocou o coração de vocês e vocês deram uma oferta, que foi considerada, olha que coisa mais linda, a sua oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha, queridos, a gente tem que ter isso em mente, que nós não estamos aqui fazendo algo para homens, nós não estamos aqui fazendo algo para agradar pessoas, nós estamos aqui para oferecer nossas vidas, nossas súplicas, nossas orações, nossas ofertas, nossos propósitos, nossa vontade, nossa vida ao Senhor, para que a nossa vida apresentando isso, seja achada como oferta suave, aroma agradável a nosso Deus. E tenhamos isso sempre em mente, que tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus, é para o nosso Senhor, para que Ele realmente receba isso e se alegre com o que nós estamos fazendo, que nós possamos ter isso em mente, ter essa mentalidade no coração. E deixemos de estar fracos, muitas vezes abatidos. Eu sei que acontece, querido, eu sei que acontece, às vezes a gente está abatido, às vezes a gente está fraco. Gente, no calor, esse calor eu vou falar para os irmãos, olha, eu prefiro ficar 20 graus negativos, mas o calor,
Eu não dou conta de acordar, não dou conta de escrever, não dou conta de pensar. Eu fico amuado, eu fico angustiado, eu não tenho lugar para ficar. Eu tento orar e às vezes não consigo orar. E essa pregação hoje não é para vocês, é para mim. Carlos, fortalece-se no Senhor. Irmãos, fala para você, fortalece-se no Senhor, minha alma. Fortalece-se. Acredita no Deus da tua salvação. Acredita no Deus que te supre. Olha que maravilha o que o apóstolo Paulo diz. Vamos falar do versículo 19 juntos? A gente pode falar o 19 juntos? Vamos falar do 19 juntos? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que promessa. Vamos nos apropriar disso hoje? Vamos ficar em pé, vamos falar novamente? Vamos falar juntos, vamos dizer isso como um louvor ao Senhor. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por que ele fala isso? Porque eles ofereceram a vida deles, ofereceram para fazer a obra de Deus, para fazer e se contentar no Senhor e se fortalecer no Senhor. O nosso Deus suprirá as nossas necessidades. Amém? Vamos orar por isso então. Fecha os teus olhos. Pai, o Senhor nos trouxe hoje aqui, e obrigado, Senhor, por ter usado a boca da irmã Silvana, a boca da irmã Adelane aqui hoje. E ó Deus, eu precisava ouvir esses testemunhos hoje, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que nós temos ouvido, Senhor. Senhor, tem sido dias difíceis, ó Pai, dias de calor, dias, ó Deus, que às vezes nós não sabemos nem direito o que fazer. Mas vem fortalecer hoje, Senhor. Ó Deus, vem tirar as ansiedades, a minha ansiedade, a ansiedade do teu povo hoje, dos nossos corações. Que nós possamos realmente confiar nessa tua promessa bendita de que o Senhor suprirá as nossas necessidades. Por isso eu peço agora, ó Espírito Santo de Deus, vem fortalecer nossa alma, vem fortalecer o nosso coração. Ó Deus, que nós não fiquemos preocupados, ansiosos, ó Deus, com as notícias, com as coisas, mas que nós, ó Deus, nos alegremos sempre no Senhor, que nós, ó Deus, saibamos, ó Deus, a nos contentar sempre no Senhor, ó Deus. Toma cada família aqui agora nas tuas mãos, os que estão assistindo pela internet, toma, ó Deus, aqueles que vão ouvir essa palavra depois, ó Deus, que cada um, ó Deus, receba uma força poderosa do Senhor, ó Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero chamar aqui o irmão Glauco, chamar aqui o irmão Weber, chamar a Jane aqui. Vou pedir para esses três irmãos também continuarem agora orando, né? Quero pedir para o irmão Weber orar pelos missionários. Quero pedir para o irmão Glauco orar pelas famílias da igreja, pela nossa construção. Jane, eu quero que você ore hoje pelos jovens que vão fazer Enem, para Deus estar abençoando a vida dos nossos jovens. Amém? Vamos orar com esses três irmãos. Vamos os três também pedir chuva ao Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, ainda em Tua presença, Pai, colocamos as nossas vidas, Deus, Senhor Deus, como sacrifício vivo, meu Pai, santo e agradável a Ti. Senhor Deus, nós consagramos nesse momento nossas vidas ao Senhor, meu Pai. Senhor Deus, eu quero colocar, Pai, a vida de cada missionário, Pai, que está nas aldeias, entre povos indígenas, Pai, entre povos distantes, Pai. Deus, eu coloco a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai, em Cristo Jesus, que obedeceu o ide e pregai, Pai, nos confins da terra. Senhor Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um deles, Pai. Muitas vezes o trabalho não é recompensado, muitas vezes a perseguição parece implacável,
Deus, eu peço que o Senhor conforte nesse momento o coração de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor lhes dê o teu conforto, a tua paz, meu Deus. A tua paz que excede todo entendimento, Deus. Senhor, eu te peço suprimento para cada um deles, meu Pai. Não só o suprimento financeiro, Pai, mas o suprimento emocional, Pai. Senhor Deus, eu peço que a sua fé não seja abalada, Deus. Muitas vezes eles vão olhar para trás e vão perceber que o seu trabalho não frutificou, Pai. Deus, que isso não os desanime, Pai. Eu peço que o Senhor ampare cada um deles, meu Pai. Deus, eu peço que o Senhor os fortaleça na fé, Pai, na tua fé, Pai. Deus, nós somos seres humanos, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores e nós vamos errar. Nós vamos pecar todos os dias, Pai. E é por isso que nós agradecemos, Pai, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Pai. Porque é pelo sacrifício de Cristo, Pai, que cada um de nós aqui deve obedecer o ID, Pai. Cada um de nós aqui é um missionário para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, Pai, que não conhecem a Ti. Senhor Deus, que nós tenhamos consciência disso, Pai, a cada momento, Deus, a cada instante das nossas vidas, Pai. Tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço por esse sacrifício vivo de Jesus Cristo, Pai, na cruz por nós. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos e glorificamos, meu Pai, o teu santo nome. Continuamos mesmo, Senhor, na tua presença. Pai, queremos te louvar e glorificar, meu Pai, o teu santo nome. E queremos declarar, meu Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai, o Senhor tem nos sustentado. A tua palavra nos diz mais, Senhor, que feliz é o homem que confia no Senhor dos Exércitos. Pai, eu coloco nessa noite toda a família da nossa igreja. Pai, que o Senhor venha mesmo visitar os lares. Pai, venha mesmo visitar nesse dia a família da irmã Adélia, Senhor, que perdeu a sua mãe. Que o Senhor venha mesmo confortar, meu Pai, o coração daquela família, a sua ausência. Mas que o Senhor venha trazer à memória o legado daquela mulher para toda a sua família e para todos os seus familiares. Pai, eu não sei o que os meus irmãos têm passado, mas tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, os testemunhos, papai, que veio mesmo edificar as nossas vidas, nós temos a convicção e a certeza que o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Como a tua palavra mesmo nos diz nessa noite, que posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Pai, venha mesmo fortalecer, meu Pai, aquele irmão que está necessitando, aquele que está caído, aquele que está abatido. Pai, aquele irmão, meu Pai, que está passando por dificuldades financeiras, familiar, conjugal, mas que nessa noite, meu Pai, ele não desista, mas que ele possa confiar, que ele possa crer que o Senhor é o Deus do impossível. Visita, meu Pai, os enfermos da nossa igreja. Pai, visita o irmão Anadir, Senhor, que está no hospital. Pai, os demais, que eu não me recordo, mas tu sabes quais são. Pai, venha mesmo visitá-los, papai, com a tua graça e com a tua misericórdia. Porque a tua palavra mesmo nos diz que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor nos livra. Coloco também nessa noite a vida do nosso pastor Carlos. Coloco o meu pai e a sua família, a irmã Soraya, as crianças. Guarda mesmo, Senhor. Guarde o teu servo de toda opressão, de toda maldade. E mais que cada dia, como a tua palavra mesmo nos diz, que o Senhor nos renova com um novo cântico. Que o Senhor venha mesmo renovar a vida do pastor Carlos, dando saúde, disposição, bom ânimo e trazendo cada dia mais a revelação da tua palavra para estar, meu Pai, alimentando a tua igreja nesses dias difíceis. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a ti, Senhor. Querido Deus, antes de te pedir, Senhor, eu quero te glorificar. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos jovens da nossa igreja, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque tu tens, Senhor Deus, falado ao coração desses jovens, Pai. Pai, há uma mudança tão grande, Pai, visível, Senhor. Eles têm vindo para a tua casa às quintas-feiras, Senhor Deus, clamar a ti, orar. Cada dia que passa esse grupo tem se aumentado mais, Senhor. Pessoas jovens voltando, Senhor Deus, para a tua casa, Pai.
Pai, como eu te agradeço, como eu te louvo, Pai, porque cada um deles é como se fossem meus filhos, porque estão crescendo junto com meus filhos, Pai. Pai, te louvo pela vida da Crícia, Pai, como eu estou feliz pela vida da Crícia, Pai, que tem trazido jovens como a Isa, Senhor Deus, como tantos outros, Pai. Abençoa, Pai. O Senhor sabe o conflito do coração de alguns, os probleminhas que alguns estão vivendo, Pai, por causa da própria idade. Pai, que o Senhor possa estar ajudando, solucionando, livrando, Senhor Deus, de todo o mal, dos maus amigos, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que querem tirar eles, Senhor Deus, dos teus caminhos, Pai. Agora, de uma maneira especial, eu quero te pedir pelo vestibular, Senhor, por aqueles que estão estudando, se dedicando, como a Mariana, como o Heitor, Senhor, como tantos outros da nossa igreja, Pai, que estão clamando a Ti, Pai, verdadeiramente se dedicando aos estudos, Pai. Ó Deus, olha para a aflição do coração deles, Pai. São tão jovens, Pai, mas, Pai, eles estão fazendo a parte deles, Senhor. Então ouça, Senhor Deus, o clamor desses jovens, Pai. Pai, que possamos estar aqui na frente glorificando o Teu nome, dando glórias e aleluias, Senhor Deus, por tantos, Senhor Deus, que vão passar, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado porque Tu tem cuidado dos nossos filhos, Pai. Tu tem tido carinho, Senhor Deus, Tu tem olhado por eles, Pai. Continua guardando as nossas crianças que estão crescendo, Pai. É o que eu te peço, por Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Só lembrando a programação da igreja, sexta-feira o pessoal está indo no Pão em Vida, saindo aqui da porta da igreja às 19 horas com o irmão Glauco, que está dirigindo. Amanhã os jovens estão aqui orando às 19h30, né? Salma, é 19h30, Andrei? 19 horas, né? Eles estão aqui, estão orando. É uma reunião bem rápida, mas é algo que Deus está abençoando. Amanhã o pastor está fazendo visitas com outros irmãos também, sempre às quintas-feiras. Sábado tem uma integração jovem aqui na igreja às 20 horas. A programação da juventude vai ser um tema bem legal, acho que vai ser bem especial. E domingo nós temos a Santa Ceia. Santa Ceia foi domingo passado. Domingo nós temos a escola bíblica discipuladora às 9 horas e às 10 horas nosso culto e às 18h30 também. Amanhã o programa também está no ar, tá? 21h40 e nas sextas-feiras às 21h30 lá na Fonte TV. Amém? Como o irmão Glauco falou, a irmã Iracema faleceu ontem. Ela descansou no Senhor. A irmã Iracema é mãe da irmã Adélia. Aí ela teve 11 filhos. Desses 11 filhos, 9 deles estão no caminho do Senhor, 2 infelizmente ainda não, mas hoje eu tive a oportunidade de conversar com um deles, hoje lá no cemitério, e nós estivemos lá participando como igreja, eu, a Soraya, depois o irmão Glauco esteve lá com a irmã Salma também, deixando o abraço da igreja. Oremos pelos irmãos, oremos pela irmã Natália, esposa do irmão Elias. Ela pediu oração à igreja. Oremos também pelo Nadir, que continua hospitalizado. Oremos também pela Mariane, para que Deus continue abençoando a vida delas. Tá bom? Alguém tem mais algum pedido para a gente fazer a oração agora, nesse final? Pelo exame da irmã. Amém. Orar pela saúde da irmã Jane. Vamos orar o nome dela? Silma. Vamos orar pela Silma. O irmão da irmã Célia. Fazer um pedido? Algum pedido, irmãs? Não? Vamos orar então, encerrando, né? Nenhum dos 3 orou pedindo chuva. Eu percebi. Vocês não estão crendo. Vocês não estão crendo. Vai chover só lá em casa. Três anos atrás, irmão,
3 anos atrás, a gente estava aqui na igreja, estava uma estiagem, eu acho que era pior do que essa. A gente estava aqui e o pessoal falou que não ia chover. Nós oramos, Deus colocou no meu coração, ora pedindo chuva. A gente estava aqui de manhã, a gente orou. Na hora que a gente foi embora, começou a chover. Até o pessoal da rádio estava falando, da CBN, uai, tá chovendo, não tinha previsão, ninguém falou nada, tá chovendo, parece até que é um milagre. E Deus mandou a chuva naquele dia. Nós precisamos ter fé, né, Andrei? Orar, viu? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa celebração tão especial. Obrigado por cada irmão, por cada família aqui representada. Que o Senhor acompanhe cada um com a Tua graça, a Tua paz, livrando-nos de todo mal e perigo desse mundo, Senhor Jesus. Peço também que o Senhor esteja, ó Deus, agora abençoando cada um dos enfermos, ó Deus, esses pedidos que foram colocados pela irmã Jane, pela irmã Célia, pela irmã Salma, ó Pai querido. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque e conduza esses pedidos nas Tuas mãos, Senhor. Os pedidos que estão nos corações, Senhor, que não foram compartilhados, colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção. Os propósitos que cada um tem no coração, pedimos agora que o Senhor contemple a fé do Teu povo em nome de Jesus, Senhor. E eu peço, Senhor, manda chuva sobre a nossa cidade, manda chuva nos campos, Senhor Jesus, manda chuva, ó Deus. Nós confiamos na Tua palavra que diz que Elias orou e não choveu, e depois ele orou, voltou a chover, e nós confiamos, ó Deus, que o Senhor tem poder para mandar chuva sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Manda chuvas de bênçãos, ó Deus, em cada lar. Nós pedimos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre você e a sua casa, da glória, da graça e da paz e da misericórdia todos os dias, em nome de Jesus. Amém.